Comprar um carro 0 quilômetro exige planejamento. O financiamento deve ser analisado com cuidado, pois as taxas de juros podem dobrar o valor do veículo. Veja na reportagem de Mara Martinez. Elisa está rindo à toa, também não é para menos. Hoje é dia de deixar o carro velho de lado e pegar o seu primeiro 0 quilômetro. Para isso, a funcionária pública comprometeu 1/3 de toda a sua renda. Não fiz os cálculos, porque se a gente fizer os cálculos, a gente não compra. De acordo com este professor de economia, a atitude de Elisa não pode servir de exemplo para os consumidores. Ele afirma que a compra de um carro deve ser bem planejada, já que não é um investimento. O carro não gera renda, só despesas. Para comprar um automóvel, quanto mais a pessoa pagar à vista, melhor. Por quê? Porque o financiamento fica menos oneroso. Se a pessoa puder comprar um carro à vista, melhor. Se não puder e precisar urgentemente desse automóvel, então quita a maior parcela possível e o restante faz o financiamento. Outro fator que o comprador deve levar em conta, além do planejamento, é a opção de financiamento, leasing ou crédito direto ao consumidor, o CDC. Com a opção do leasing, o carro não fica em nome do comprador, mas permanece como propriedade do banco ou agência financeira até a quitação total do débito. Já o CDC é um empréstimo, em que o bem é colocado como garantia da dívida. Já os carros seminovos nem sempre são bem-vindos na negociação por opção do próprio comprador. A oferta de juros baixos e financiamentos a perder de vista são as propostas das concessionárias para atrair o consumidor. O financiamento tem atraído bastante consumidor. A possibilidade dele pagar um carro em 60 parcelas com um juro realmente atrativo é decisório para muitas vendas. Bom, e a gente recebe aqui no estúdio o advogado especialista em direito do consumidor, Marcos Malaquias. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Eu agradeço, boa tarde. Bom, como a gente viu na reportagem, se o consumidor não tiver cuidado, ele pode cair numa armadilha ao fazer o financiamento de um veículo. Aí eu pergunto, se ele fizer o financiamento, pagar a entrada, ainda dá tempo de desistir? Ele pode desistir do negócio. Esse financiamento de veículo, ele é equiparado a uma relação de consumo. Então, no caso do cliente ter considerado melhor, ter refletido melhor no caso da compra, ele pode pensar e procurar realmente a loja para propor qual que é o prazo? São aqueles 7 dias previstos no CDC? Isso, trabalharia com 7 dias previstos no CDC. Mesmo já tendo dado a entrada no veículo? Isso, aí o que acontece? Como ele deu um sinal, o que pode acontecer é haver uma redução nessa devolução, porque na contratação daquele financiamento, a loja ela tem a seu dispor uma estrutura, e essa estrutura ela é demandada para que aquele financiamento seja concretizado. Então, numa eventual devolução, o que pode acontecer realmente é uma redução naquele valor que ele deu, mas há sim a possibilidade de ter o valor de volta. E em caso de roubo do veículo, pode ser cancelado esse financiamento? Ele pode ser cancelado, porque o objetivo maior do financiamento é a aquisição daquele automóvel. Uma vez que aquele automóvel ele já não está mais na posse do comprador, e principalmente se aquele roubo não se deu por negligência, por imperícia, alguma característica que possa imputar a culpa ao consumidor, nesse caso realmente há a possibilidade sim de cancelar o financiamento. No caso de morte do titular do financiamento, também pode ser cancelado esse financiamento? Aí nesse caso é possível que aquele compromisso seja então repassado para os herdeiros, né? Na ordem sucessória, dentro dos parâmetros da sucessão, é possível que os herdeiros ainda tenham contra si, né, esses efeitos do financiamento. Então, sendo assim, a gente entende que nesse caso é possível se herdar uma dívida, né? Isso, exatamente. Tá certo, e vamos agora responder a uma pergunta de um telespectador. Confira. Meu nome é Ítalo, eu sou estagiário. Eu gostaria de saber, se eu comprei um carro e as prestações estiverem me apertando, eu posso entrar na justiça? Não consegue pagar o carro, e agora o que fazer? Nesse caso, o Código de Processo Civil, ele permite o acionamento do judiciário por meio de uma ação chamada ação revisional, né, de cláusulas contratuais, e ela visa exatamente rever essas cláusulas que impõem uma onerosidade excessiva ao consumidor. Então, nesse caso, é preciso também que o consumidor tenha aquele cuidado, porque aquela cláusula
do contrato, se ela foi divulgada de forma clara e expressa, aí realmente há que se ter uma cautela ainda maior, porque foi dado conhecimento ao consumidor. Agora, no caso da intenção do consumidor em acionar o judiciário, ele tem que, antes de ajuizar essa ação, procurar, né, um especialista na área de contabilidade para verificar se efetivamente aquelas cláusulas, aquelas taxas são realmente abusivas. Se aquela fórmula de cálculo, ela traz uma onerosidade excessiva. Então, constitui, né, um pré-requisito preliminar ao ajuizamento dessa ação revisional. Agora, essa dívida de financiamento de veículo com banco, ela prescreve depois de 5 anos? Sim, esse prazo de 5 anos é um prazo que, analisado de acordo com as normas do CDC, a fim até de se manter uma harmonia, ele é um prazo que vale também para a consideração do prazo prescricional. Até porque, no caso de dívida não paga, o consumidor ele só vai ter o nome dele ainda naquele registro, né, de proteção ao crédito dentro do prazo de 5 anos também. Então, para se manter uma harmonia, o banco, a instituição financiadora, ela teria também esse prazo para poder resgatar esses valores eventualmente não pagos. Tá certo. Agora a gente tem mais uma dúvida para responder. Confira. Meu nome é Sérgio de Oliveira, sou corretor de imóveis e gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Aquele trabalho, né, da redução de parcelas, né, do valor dos juros abusivos que as empresas no Brasil hoje de automóveis cobram, né? Se é legal ou não é legal esse tipo de trabalho, né? Na redução, né, de pessoas profissionais que fazem um trabalho de reduzir, né, os juros e até mesmo as parcelas da dívida de um automóvel. Então, é legal ou não? Essa prática ela é legal, mas há que se fazer algumas considerações, algumas ponderações. Na verdade, não é que o valor que está sendo colocado ele é o valor equivocado, né? A instituição, quando ela oferece o bem para serviço, para uma compra, ela oferece dentro daquele preço que ela julga entender cabível. Mas, mediante um parecer contábil, é possível, sim, que o consumidor veja algumas discrepâncias, né, no financiamento, que podem resultar, numa onerosidade excessiva. Então, a prática da redução, na verdade, ela é uma técnica, ela é a possibilidade do consumidor de se ver prejudicado, de acionar o judiciário. Mas, para que aconteça isso, há a necessidade de submeter a um especialista para que ele avalie se realmente a instituição, ao conceder aquele financiamento, se realmente ela impôs uma condição mais gravosa ao consumidor. Então, na verdade, o consumidor tem a possibilidade, mas desde que seja feito um estudo preliminar para ver se realmente o cálculo foi ou não abusivo. Sim. Agora, se eu entrar na justiça contra o banco por conta de juros abusivos e ganhar a causa, depois eu posso ficar com uma certa dificuldade para fazer um novo financiamento neste mesmo banco? Digamos assim, com perdão da expressão, eu posso ficar com o filme queimado? Seria o que também nós consideramos uma lista negra, vamos dizer assim, né? Já há essa possibilidade? Há. Mas é uma alegação que realmente tem que ser comprovada. O consumidor ele precisa verificar se efetivamente a intenção do banco, posteriormente no segundo financiamento, né, numa outra operação bancária, se a intenção do banco foi realmente essa, em negar o financiamento por conta desse motivo. Então, realmente há necessidade também de se comprovar esse motivo. Ok, temos mais uma dúvida para responder. Confira. Meu nome é Jucene, sou vendedora. Eu queria saber em qual situação o banco pode fazer a apreensão e busca do meu carro financiado. Então, em que situações que é possível fazer isso? No caso, a ausência de pagamento, ela enseja realmente o direito do banco em promover a busca e apreensão do veículo. A partir do momento que o consumidor ele contrata aquele financiamento e usufrui da posse do veículo, na verdade ele tem a posse direta, mas a propriedade continua sendo do banco até que aquele financiamento seja efetivamente quitado. Então, uma vez constatada a ausência de pagamento, o banco ele pode demandar. Mas, no caso de ajuizamento da ação revisional, há um pedido que é formulado também relativo à consignação em pagamento daquele valor
né, após aquele estudo preliminar a respeito daquelas cláusulas, o consumidor ele tem essa possibilidade, então, de depositar aquele valor em juízo. Esse depósito, se for realmente dentro de um valor razoável, o Tribunal de Justiça, alguns tribunais, também tem esse entendimento de que esse depósito, ele afasta, né, temporariamente o direito do banco de acionar a busca e apreensão. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa semana. Eu agradeço. Obrigado.